Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao meu canal Anderson, o Comunicador. Senhoras e senhores, moças e rapazes, eu quero abordar com vocês hoje sobre o seguinte tema. Eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte tema. Consumir bebida alcoólica é pecado? O que a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras Sagradas fala a respeito do consumo de bebida alcoólica? É pecado? É um ato de injustiça? É um ato abominável, desagradável aos olhos de Deus consumir bebida alcoólica? Bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo, eu já estou aqui com a palavra de Deus em mãos e eu quero ler para você no livro de Provérbios, no capítulo 20, no versículo 1, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas diz assim: o vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçada, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Agora eu vou ler para você o que está escrito no, no livro de Provérbios, mais uma vez no livro de Provérbios, no capítulo 23, no versículo 21 e 22, nos versículos 20 e 21. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas diz assim: não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Agora eu vou ler para você o que está escrito no livro de Efésios. Eu vou ler para você o que está escrito no livro de Efésios, no capítulo 5 e no versículo 18. A palavra de Deus diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Agora eu quero ler para você o que está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, nos versículos 19, 20 e 21. A palavra de Deus diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, nós vimos na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, que Deus fala a respeito do consumo de bebida alcoólica. E a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, deixa perfeitamente claro que consumir bebida alcoólica é pecado, é um ato de injustiça e abominável aos olhos de Deus, é uma desobediência à lei de Deus. E a palavra de Deus também diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está dentro de cada um de nós, habita em nós, se faz presente dentro de nós. E o Espírito Santo de Deus significa pureza, santidade, obediência à sua palavra. O Espírito Santo de Deus é vida, o Espírito Santo de Deus nos dá sabedoria, conhecimento, entendimento, compreensão, visão espiritual e nos induz, nos direciona, nos conduz para a sua palavra, para a prática da justiça, da verdade, da obediência, da fidelidade, da santidade, da perfeição.
Então, a palavra de Deus deixa perfeitamente claro que consumir bebida alcoólica é pecado, independentemente da sua religião, do seu credo religioso, porque a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, é um livro inspirado por Deus para que venhamos conhecer, viver e praticar a palavra de Deus, colocar em prática, para que a palavra de Deus ela se torne poderosa em nós, para que a palavra de Deus se torne uma promessa de Deus em nós, para que venhamos agradar a Deus, obedecer a Deus, praticar a justiça e a santidade, para termos qualidade de vida, obediência a Deus, realizar atos agradáveis, realizar os desígnios, os propósitos de Deus, que é obedecer a Deus, a sua palavra. Então, como a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, deixa claramente que consumir bebida alcoólica é pecado, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, a bebida alcoólica é impura, e o nosso corpo é puro, o Espírito Santo que está em nós também é puro, a pureza de Deus, a santidade de Deus que está em nós, que é o seu maravilhoso Espírito Santo, não aceita a impureza, e a bebida alcoólica é impura, a bebida alcoólica é pecaminosa, conduz ao homem à perdição, à destruição da sua vida, ao pecado, à devassidão, todos os males que faz o homem pecar é derivado também da bebida alcoólica, por ser uma bebida impura, uma bebida que não agrada a Deus, uma bebida que provém do mundo, das obras da carne, que são contra os frutos do Espírito, que é contra o Espírito Santo de Deus. Então, a palavra de Deus esclarece de maneira perfeita e verdadeira que consumir bebida alcoólica é pecado, independentemente da sua religião, do seu credo religioso, pois a palavra de Deus nos ensina a estarmos debaixo da lei de Deus, da graça, da misericórdia, da justiça de Deus, e praticar a justiça, a verdade, aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Então, portanto, nós não devemos consumir a bebida alcoólica é impura, a bebida alcoólica causa malefícios à saúde mental, física e até mesmo espiritual do ser humano, traz malefícios, destruições na vida pessoal, na vida familiar, sentimental, profissional, causa destruição na vida do ser humano. Então, devemos evitar a bebida alcoólica, nós não devemos ingerir, consumir a bebida alcoólica, nós não devemos beber a bebida alcoólica porque é uma bebida que destrói a saúde do ser humano. Então, a palavra de Deus por si só já esclarece para o homem e para a mulher que consumir bebida alcoólica é pecado, e a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A desobediência à lei de Deus gera morte, gera destruição. Então, nós como os filhos e filhas, servos e servas de Deus, nós como os irmãos e irmãs de Jesus Cristo, nós que somos conhecedores da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, nós devemos levar em mente este conhecimento, esta maturidade, que a bebida alcoólica não é agradável aos olhos de Deus, é abominável aos olhos de Deus. Então nós nos devemos manter puros, santos, devemos nos santificar a cada dia mais na palavra de Deus, para que através desta santificação possamos agradar a Deus, possamos obedecer a Deus em justiça, lealdade, dignidade, evitando o consumo de álcool, como a palavra de Deus nos ensinou que a bebida alcoólica é impura. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o nosso corpo é saudável, nós, a pureza, a santidade de Deus habita em nós. Então tudo aquilo que é impuro, que destrói a saúde do ser humano, nós não devemos ingerir, nós não devemos consumir assim como a bebida alcoólica, e devemos estar com a consciência limpa, com o nosso corpo e o nosso espírito limpo, com a consciência santa, com o nosso corpo e o Espírito Santo, para não poder pecarmos diante de Deus, mas para que possamos nos santificar a cada dia na palavra de Deus, na pureza, na santidade de Deus, na obediência, na fidelidade a Deus, e não ingerir bebida alcoólica porque é pecado e abominável aos olhos de Deus, e devemos nos manter na santificação, na santidade, na obediência, na fidelidade, a lei de Deus, a justiça, a palavra de Deus, mantendo a nossa santidade e purificação diante do nosso Deus. Bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus,
meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo. Que Deus abençoe poderosamente, grandemente você e a toda a sua família. Que Deus venha operar maravilhas e milagres na sua vida e na vida da sua família. Se inscreva no meu canal, O Comunicador. Um grande abraço. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Amém.